bate-papo sobre a Bíblia, tá? Nós sabemos aí que, principalmente aqui no estado de São Paulo, nós estamos praticamente em lockdown. As igrejas não estão abertas, né? E eu senti no coração, Deus tocou muito comigo. Como as páginas me pertencem, tá? Da onde vocês estão assistindo aí, essas páginas, o grupo, fazem parte das minhas redes sociais. E como eu venho falando, Deus tem tocado no meu coração de estar passando uma palavra de Deus. E não só a palavra, como louvor, como uma oração. Tudo que se fala e tudo que provém de Deus é válido, tá? Então você fica à vontade para comentar enquanto eu termino de compartilhar aqui. E a gente volta a conversar, tá? Eu estou vendo que tem pessoas comigo. Se vocês quiserem se manifestar, eu virei o celular, eu estou assistindo, vocês estão me vendo pelo celular, mas eu estou assistindo a live pelo meu computador, tá? Então, se vocês comentarem, conversarem comigo, até a gente poder bater um papinho sobre a palavra de Deus, eu vou agradecer para saber quem está me assistindo, tá? Quem quiser compartilhar também, fica à vontade. E é isso aí, pessoal. Como a gente sempre sabe, né? Falar de Deus nunca é demais. Principalmente sobre os últimos tempos, né? Que estamos passando. Realmente de grande tribulação, de grandes perdas, infelizmente, né? E nós temos que buscar Deus enquanto Ele se deixa achar, enquanto Ele se deixa encontrar, né? Assim é o que a palavra nos fala. Também vim falar para vocês que eu não estou aqui em nome de nenhuma religião, tá? A não ser o cristianismo. Eu faço parte de uma denominação, mas venho falar para vocês que não estou aqui em nome de nenhuma delas, porque eu não sigo doutrinas religiosas. Eu venho falar para você que eu sigo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos manda também estar congregando, né? Principalmente a palavra de Deus fala que domingo é dia de estar no culto. Por quê? Porque nós precisamos da alimentação, né? E essa alimentação não pode vir só da gente, tá? Então nós precisamos estar congregando para que às vezes, quando se é necessário a gente ser repreendido, a gente tem que ser repreendido. E Deus fala através do homem, tá? Deus fala através de várias maneiras, né? Fala através de animais, mas também fala através do homem. E nós temos que estar ciente disso e estar atento à voz do Todo-Poderoso em nossas vidas. Então, foi isso que me tocou no coração, por isso que eu estou fazendo essa live aí com vocês. Buscando uma maneira de tocar o coração de vocês, de cada vez mais buscar aquilo que Deus tem me mostrado. Eu tenho que mostrar a vocês. Espero não errar, mas se eu errar, espero ser corrigido. Vocês têm todo o direito de me corrigir, ok? E é isso aí. Vamos falar então da palavra. Vamos lá partir para um versículo bíblico. Eu vou abaixar um pouco o louvor. Vamos falar então agora da palavra, pessoal.
Eu vejo que tem uma pessoa comigo, gostaria de fazer um comentário e eu gostaria de saber se você está me escutando bem, se a gente pode estar falando. Não sei se você não consegue comentar, se você consegue. Mas então nós vamos seguindo, tá? Vamos lá, a palavra que Deus tem pra gente aí nessa noite. Vamos lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 20. Quem tem uma Bíblia aí, vamos abrir na palavra do Santo Mestre e ver o que eles têm a nos falar nessa noite. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Rodrigo, sou responsável pelas páginas aí que vocês estão assistindo. E como eu falei, falo novamente, Deus tem tocado muito no meu coração em abrir essas lives. Não sou nenhum pastor, tá? Sou um servo de Deus aí como vocês. Mas venho buscando bastante, venho querendo ter entendimento da palavra e o que Deus nos dá, que o Espírito Santo coloca em nossos corações. A gente tem que lançar a semente. Espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá na palavra. Então começou ele, é São Mateus 11, 20, tá? Então começou ele a lançar em rostos as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaíde, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinzas. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverás menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. É uma palavra forte, pessoal, que está em Mateus. E o que a palavra é lançada? Então Jesus, dizendo, começou a lançar a palavra, e aonde ele fez os maiores prodígios e os seus maiores milagres, a palavra aqui está nos dizendo que não houve o agradecimento, tá? Esse agradecimento, ele serve para nós. Por quê? Porque Deus está no meio de nós. Nós vivemos pela graça no momento. Não é isso? Porque Jesus veio morrer na cruz por nós. Mas o que acontece? Nós não sabemos agradecer, nós não fazemos o que provém do Espírito para nós. E infelizmente a gente acaba desmerecendo os milagres de Deus em nossas vidas. E a palavra vem falar, Porém eu vos digo, haverá menor rigor para Sodoma. Porque talvez se tivesse feito os prodígios que é feito hoje, os milagres que é feito em nossas vidas, na época de Sodoma, talvez Sodoma teria sido poupada, Jesus naquela época ele não morreu na cruz para nos salvar e nos livrar de todo mal. Jesus naquela época ele não se fez homem de carne e osso, não passou pela humilhação que passou, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Naquela época Jesus não se restituiu da sua glória
para que os filhos dele fossem salvos, os filhos de Deus, né? E os filhos dele fossem salvos. Naquela época, Jesus não se fez pela graça presente no meio deles, né? Como se faz hoje no meio de nós. Então, o que eu tenho para falar para vocês essa noite é que nós não somos merecedores da graça. Assim como a palavra já nos diz que nós somos servos inúteis, né? Nós somos servos inúteis. O que você anda dando para Deus? Será que a sua vida está em comunhão com o Senhor? Será que a sua vida está fora dos pecados? E quando eu digo fora dos pecados, não é só você parar de beber, parar de fumar, entrar numa congregação e dizer que você faz parte de uma doutrina religiosa. Como eu disse no começo, eu não faço parte de doutrina religiosa. A Bíblia nos garante que as doutrinas religiosas são feitas para nos mandar para o inferno. E aí? Aonde você se encaixa? Você se encaixa no Evangelho, na Palavra de Deus? Você se encaixa no que Deus quer de você? No que Jesus veio morrer na cruz? Você segue o exemplo dele? Jesus ele fala que aos seus profetas não possa carregar ouro, que aos seus profetas não tenham nem duas túnicas. E hoje o que vemos por aí? Templos magníficos, religiosos cheios de avareza e riquezas. Jesus se fala assim, Jesus teve moradia, inclusive uma das suas passagens, ele estava em Cafarnaum, a sua moradia, a Bíblia cita que a sua moradia era Cafarnaum. Como ele cita agora aqui, que será que em Sodoma não teria se redimido se por acaso ele tivesse feito todos os prodígios que foi feito naquela época, né? Na época da morte do rei? Será que Sodoma não teria se redimido e a gente não consegue se redimir? Será que tudo isso que vem acontecendo nos dias de hoje, será que não é culpa do homem? Alguns lá atrás culparam a China, culparam o vírus, culparam seitas, né? Vamos dizer, a nova ordem mundial. Mas o nosso Deus que a gente serve, não é o Deus Todo-Poderoso, não é o Deus que pode todas as coisas? Será que ele não livraria a sua casa? Será que ele não livraria os seus? Eu acredito que sim. Quando Josué fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, será que nós conseguimos colocar nossa casa em servidão a Deus? Aí está a pergunta, né? Será que a nossa casa serve ao Deus verdadeiro? Deus é Deus de milagres, mas Ele faz milagres diante dos seus. Aqui Ele veio, né, como a cidade de Corazim, Betsaída, Tiro, Sidom. Foram feitos tantos prodígios e esses prodígios de nada valeu. Será que Deus ainda não está fazendo prodígios nas nossas vidas hoje? E a gente não consegue dar o valor que é necessário, por isso estamos padecendo, por isso estamos partindo para o fim. Não podemos culpar um vírus se temos um Deus poderoso. Não podemos culpar uma nação
se somos transgressores da lei, não da lei dos homens, mas da lei de Deus, então a culpa está sendo levada para o lado errado? Será que a culpa não é nossa, dos nossos preceitos errados? A gente não segue o que a Bíblia manda, e quando segue, a gente segue do nosso jeito. Eu acho que a gente deveria de buscar novos preceitos, não novos para nós, porque a Bíblia fala que odre velho não se coloca vinho novo, porque aquele que se arrepende de coração, ele se transforma numa nova criatura. Essa nova criatura, ela não cabe coisas antigas, doutrinas religiosas, ela não cabe o mal, a gente pode se colocar assim. Este novo homem, quando eu digo homem, eu generalizo tanto o homem quanto a mulher. Este novo homem, ele tem que ter preceitos da palavra de Deus. Ele tem que ter entendimento da palavra de Deus. Não adianta você ir no templo e você não aprender, você não buscar, você não procurar ter um entendimento. A Bíblia fala que o nosso culto tem que ser racional. Quando você dá glória a Deus, será que você dá glória a Deus racionalmente, sabendo daquilo que você está falando? Ou sabendo o que aquela mensagem está querendo ser transmitida para você? Então a gente tem que ser prudente, a Bíblia fala. E a gente tem que ser prudente como a serpente, tá? A Bíblia fala. Como a serpente. Porque se a gente não for prudente, a gente pode cair em desgraça, como está acontecendo. Muitas pessoas, às vezes, pelo vício do errado, acaba transgredindo o que é de conselho, porque o que é de conselho e o que é correto é para ser seguido, e às vezes a gente não segue o que é correto e acaba transgredindo leis, e isso acaba abalando a nossa vida particular. Então, o pensamento tem que ser voltado para Deus, para as coisas de Deus. E como eu disse lá no começo, o que você está dando para Deus? Você está dando tudo para Deus? Que a Bíblia fala, quando a gente der tudo para Deus, nós vamos receber tudo dele também. E como essas cidades que a gente leu aqui em Mateus 11, 20, né? Essas cidades, com todos os prodígios, elas não seguiram a Cristo, né? E será que não é isso que nós estamos fazendo? Não seguindo a Cristo, não voltando para as Escrituras, não voltando para a palavra, nem para os preceitos e mandamentos de Deus, mas sim para os nossos preceitos. Deus ele não precisa da gente, mas Deus nos ama, né? Deus nos ama, por isso ele nos deu o seu Filho único, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aí a gente não dá valor. A gente vive na graça, sim. Senão a gente já teria sido consumido lá atrás, quando Jesus, né? Deus morreu na cruz pelos seus. E nós não somos tragados por causa disso. Porque as nossas iniquidades são inúmeras, né? A gente vê tantas transgressões de vários lugares, de várias pessoas. Não estou aqui para acusar nem para julgar, mas sim para abrir os olhos daquele que gosta de estar com Cristo. E sim para abrir os olhos daquele que gosta de se voltar para Deus. Que as pessoas dizem que gostam de Deus, mas não cumprem a sua palavra, acham que Deus tem que se encaixar na sua vida. Será que Deus quer isso? Será que Deus quer a falta de educação? Será que Deus
que é o pensamento egoísta do homem? Será que Deus quer a maldade entre o homem? Será que Deus não vê o que você faz com seu irmão? Você acha que Deus não vê as suas traições, as suas mentiras? Você acha que Deus não vê as suas iniquidades? Aí é quando Deus se vira as costas, como se virou para Israel em muitos tempos. E enquanto Israel não colocou tudo no eixo, Deus não voltou a abençoar aquela nação. Isso é bíblico que eu estou falando. Após Salomão pecou contra Deus. No final da sua vida, Salomão se voltou a deuses estranhos. E com isso, não faltou a correção de Deus nas suas próximas gerações. As suas próximas gerações foram amaldiçoadas. 2 a 3 gerações pós Salomão foram amaldiçoadas pela sua transgressão. Vocês podem ler isso. Até chegar Asa. Rei Asa temente a Deus, mas pegou o reino destruído. Pegou o reino cheio de homens escandalosos, que é o que a Bíblia fala. Inclusive a sua mãe era seguidora de Azera. Complicado, né? A mãe seguidora de Azera, que pela mitologia grega seria mulher de Baal. Nós sabemos quem que é Baal. O deus dos filisteus. O que Asa teve que fazer? Aos homens escandalosos, Asa colocou: ou vocês se redimem dos seus pecados, se convertam de coração, ou vocês somem. Abriu os portões e mandou eles embora. Sabe o que eles fizeram? Para não se redimir dos seus pecados, não voltar para Deus e para a lei, né? A lei da palavra, eles foram embora. Preferiram ir embora do que parar com seus conceitos errados, do que parar com as suas iniquidades e os seus pecados. Será que nós não estamos fazendo isso? E quando Asa mandou o povo embora, mandou a sua mãe embora, é bíblico que eu estou falando também, porque ele não pode viver em meio à maldição. Quando ele fez isso, Deus voltou-se para Israel e voltou a abençoar aquela nação. Esse coronavírus, será que não é por causa disso que estamos fazendo tudo errado? Estamos misturando o que é de Deus com o que é do homem. As igrejas corrompidas, doutrinas de prosperidade. Sim, Deus tem a prosperidade para os seus filhos. Mas primeiro é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E depois vos será acrescentado o que é necessário. E aí? Depois que Asa mandou todo mundo que estava em pecado embora de Israel, e Deus tinha falado com ele pelo seu profeta, falou que se a nação se voltasse novamente para os preceitos e mandamentos bíblicos, aquela nação seria muito mais abençoada do que na época de Salomão. Salomão reinou sobre as 12 tribos, Asa reinou só sobre 2 tribos. É complicado. Você ter 12 tribos e ver uma nação cristã, uma nação de Deus se partilhar e Israel ficar com simplesmente 2 tribos. Quer dizer que as coisas estavam indo de mal a pior. Quer dizer que as coisas estavam caindo. Quer dizer que as coisas não estavam prosperando. Por quê? Porque não tinha a mão de Deus sobre aquela nação. Então é o que devemos fazer. Se voltar para Deus. Se voltar para os seus preceitos e mandamentos. A desobediência de Salomão
acabou causando um filho à rainha de Sabá, que era herdeiro do trono de Israel também, porque era filho de Salomão. Era um bastardo, mas era filho de Salomão. E Asa, com um exército pobre, o exército etíope, da rainha de Sabá, com mais de 1 milhão de soldados, e a Bíblia nos conta com mais de 300 carros. Aos olhos humanos, quem queria ganhar essa batalha, né? Quem queria vencer? Quem queria vencer a batalha? Você imagine você, pobre, sem condições de conseguir algum armamento, algum carro. Naquela época eram os carros, né? Os carros eram cavalos treinados, cavalos de guerra, com a carroça cheia de lâminas, e aonde passasse aquilo iria destruindo. E o que Deus queria? Queria que Asa fizesse o que ele fez, se voltasse para ele, conseguisse a atenção de Deus, que foi o que ele conseguiu, mandando todos os escandalosos embora de Israel, e mandou Asa prosseguir, dizendo, quando chegou o homem, falando que os etíopes, com mais de 1 milhão de soldados, estavam na divisa, indo em direção a Israel, e ele queria o trono, mas Asa, homem temente a Deus, já sabia da promessa. Asa, homem temente a Deus, já sabia que Deus estava com ele por estar fazendo o que era certo. E foi de encontro com seus 300 soldados, sem carro. A Bíblia fala que Asa teria que lutar, o exército de Asa teria que lutar corpo a corpo com seu inimigo. Porque ele não tinha arqueiros, como o exército etíope. Ele não tinha carros que ele pudesse mandar à frente. Mas indo de encontro ao exército etíope, no vale, ele sabia da promessa de Deus. E ele, sabendo que Deus era com ele, ele não precisou fazer muito. Quando foram para guerrear, a única coisa que ele fez foi se ajoelhar e clamar a Deus pela vitória que já o esperava. Mas ele esperava porque ele tomou a atitude correta, porque ele fez o que era certo. Ele não ficou esperando Deus descer dos céus e tomar atitude por ele. E fala que houve uma grande poeira, e os etíopes, não se sabe porquê, a gente sabe, né, porque a gente confia no Deus Todo-Poderoso. Os etíopes correram com seus 1 milhão de soldados, mais os seus 300 carros, mas Asa não desistiu, ainda foi atrás. E sabe quantos voltaram para a Etiópia? Nenhum. Foram todos mortos, tá? Pelo exército de Israel. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que faz o impossível virar possível. Esse é o Deus que nós professamos, mas que nem todos acreditam, porque nem todos obedecem. E o que Deus quer da gente é obediência. Quando Ló saiu com sua esposa e seus filhos de Sodoma, a única coisa que ele queria da mulher de Ló era obediência. Olha só qual foi o grande problema da mulher de Ló e o porquê dela ter virado uma estátua de sal: a desobediência. E o que cai sobre nós hoje, será que não é a desobediência do homem? Será que não é a desobediência da falta do entendimento? Que a Bíblia também fala que o povo dele se perde por falta de conhecimento. Eu cheguei na Bíblia, eu cheguei na igreja, eu praticamente sou um novo convertido aí, pode colocar 5 anos,
perto de muitas pessoas que eu conheço, são muitos irmãos, mas que não buscam o entendimento da palavra de Deus. Elas não buscam o que Deus tem a revelar na mente delas. Elas buscam só a graça. Elas buscam só o poder. Mas e o que cabe à sua parte? A sua parte é ter o entendimento, é ter o culto, né? O culto racional a Deus. Mas você chega na igreja e você não vê isso. Tanto na igreja, o que está no mundo já é do mundo. Ok? O que está no mundo, ele não se volta. Foi interrompido de novo, né? Mas é isso aí, pessoal. É o que eu estou falando, tá? Temos que voltar para Deus. Temos que se voltar para os preceitos e mandamentos, do que a Bíblia nos manda. Não adianta você só querer poder, você só querer falar em línguas estranhas, você só querer falar em palavras bonitas, enchendo seu bolso, esquecendo do seu irmão. Jesus, Deus, ele fala diferente, tá? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E buscá-lo em espírito e em verdade. E é isso aí, pessoal. Tô vendo que tá caindo direto aqui, tá meio complicado aqui, tá? Eu não tô conseguindo. Eu vi agora que vocês continuam me assistindo, mas eu não tô conseguindo me acompanhar aqui, mas o recado que eu tenho para dar de Deus para vocês é esse, tá? Como a gente leu na palavra, naquela época, cidades que todas que viram os prodígios de Jesus, que receberam os benefícios da palavra, que receberam o bom mestre, que receberam a cura, não souberam atender às expectativas do nosso Deus. Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos aprender a olhar de outra maneira o Evangelho de Cristo? Não da maneira que você pensa, mas da maneira que Deus quer que nós pensamos? Essa live vai ficar na linha do tempo, tá? Eu sinceramente, hoje eu vivo para Cristo, eu sou de Cristo. Sem Ele eu não sou nada, eu não faço nada. Por isso que eu estou aqui, dando minha cara a tapa para vocês. E como eu falei, essa live vai ficar na linha do tempo das páginas que eu tenho. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem colocar. Espero responder a todos. Os que eu não responder na escrita, eu abro uma outra live assim que necessário. Mas o que eu quero é que realmente a conversão aconteça dentro do corações de vocês. E é como eu falei, tá? Você se enquadrar em uma denominação, parar de beber, parar de fumar, é fácil, tá? Mas você seguir realmente o que Deus quer de você é difícil. É difícil porque eu falo, pra mim é difícil. Porque é o que a Bíblia fala, a porta do céu, a porta da salvação é estreita, mas a porta da perdição ela é larga. E não basta só a gente estar numa denominação, é válido sim, tá? É válido, eu faço parte, mas não basta só isso. O que basta é o nosso coração ser de Deus. É a certeza como Asa teve, que Deus é com você, para que os milagres aconteçam na sua vida. E os milagres, eu não falo só de milagres de bênçãos, mas o principal é o milagre da salvação. E como eu disse lá atrás, quando Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, primeiro Josué era um homem de guerra. Ele conseguia manter a sua família focada, conseguiu, acredito eu, manter a sua família focada em Cristo. Porque ele tinha autoridade, porque ele teve fé, ele foi um
né, 2 homens entraram na Terra Prometida, ele foi um dos 2. Então você imagine quem que era Josué. E você? E eu? Será que fazemos parte desses 2 homens? Que vai entrar na Terra Prometida, que vai entrar na porta estreita? Será que quando Deus tocar o nosso coração, da gente falar o que é necessário para que a palavra dele se cumpra em nossas vidas, você vai ter coragem? Será que você vai contra os seus princípios, que os seus princípios não são os princípios de Deus? Será que você esquece o seu bem próprio para pensar no bem do seu próximo? Que o Espírito Santo esteja conosco, que Deus e Jesus Cristo façam parte de nossas vidas, para que só assim se cumpram as promessas que Deus tem em nossas vidas e que Ele sare a nossa nação. Para que assim nós possamos ter uma vida digna, e eu não falo digna financeiramente, eu falo digna com Cristo, tá? Como eu disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que vos precisa lhe será acrescentado. Só assim podemos ter a santa paz de Cristo. Só assim podemos ter autoridade sobre os nossos filhos e a nossa família. Só assim podemos ter autoridade sobre o nosso ministério. Só assim podemos ter a autoridade de Deus sobre nós e as bênçãos de Deus sobre nós. Caso contrário, se a gente não seguir os preceitos e mandamentos da palavra, a gente não consegue, ok? Venho agradecer quem assistiu o vídeo e repito, tá? Quem não quiser compartilhar não precisa, quem não quiser curtir não precisa, mas eu quero que, se tenha dúvida, eu quero que comente e pergunte, tá? Eu não tô aqui para ganhar nada, não, eu simplesmente quero ganhar sim a sua alma para Cristo Jesus. Quero que você entenda o Evangelho. Isso é a intuição da live. Eu não preciso de compartilhamentos. Eu tenho seguidores, eu já tive mais de 1 milhão, tá? Com páginas que eu tive. Mas eu postava outro tipo de conteúdo. Hoje o que eu quero é a sua conversão. Hoje o que eu quero é que você siga os preceitos e mandamentos de Deus. Eu quero que a nossa nação seja sarada. E eu quero que Deus mande em tudo que nós vemos, e principalmente em nós, ok? Por isso, em nome de Jesus, eu agradeço a atenção de vocês. Termine essa live. E que Deus abençoe a família grandiosamente, a família de todos que estão assistindo. Amém? Glória a Deus. Amém.